Muito bem-vindo a mais um episódio do Aprender Inglês Podcast, o melhor podcast para você aprender inglês com vocabulário do dia a dia. Nesse episódio especificamente vai fugir um pouco disso, porque hoje, é 4 de julho, o dia da independência dos Estados Unidos. Será o tema desse episódio. Meu nome é André e será um prazer passar por essa história com você e aprender inglês com um conteúdo voltado para esse episódio, para essa situação histórica. Nós dividiremos em duas partes, onde nós escutaremos e depois analisaremos a história para aprofundarmos no conhecimento que você adquirirá ao longo desse episódio. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma escuta direta dessa história. Na sequência, falaremos de mais detalhes sobre o contexto e sobre as palavras que nós podemos explorar. So, let's go! Day in the United States. It celebrates the day July 4th is Independence Day in the United States. It celebrates the day America said, "We want to be free." In the 1700s, the 13 American colonies were controlled by Britain. The king made high taxes, but the colonies had no voice in government. Many people said, "This is not fair." The colonies tried to talk and make peace, but it didn't work. So, in 1775, a war started, called the American Revolution. Men, farmers, and soldiers fought for their freedom. On July 4th, 1776, the leaders wrote the Declaration of Independence. It said, "We are a free country." The war continued for years, but finally the colonies won. The United States of America was born. That's why every July 4th, Americans celebrate Independence Day. With fireworks, flags, and family fun, but also to remember the fight for freedom. Alright, so that's the story. Então, essa é a história da independência americana. Numa escala de 0 a 10, o quanto você conseguiu compreender desse diálogo? Nós iremos passar de novo pela história de forma mais cautelosa, com mais tempo para analisar. Mas é importante você fazer essa análise do quanto você entendeu, para que você consiga também analisar quanto você aprendeu. É o grande intuito de nós estarmos aqui, de você estar escutando esse podcast. Agora nós iremos ouvir novamente, mas dessa vez nós iremos acompanhar junto, fazer pausas, entender mais do texto. So, let's go. July 4th is Independence Day in the United States. July 4th is Independence Day in the United States. July 4th seria o 4 de julho. A data em inglês ela é usada com os números ordinal numbers, esses números sequenciais. First, second, third, fourth, fifth, sixth, por aí vai. Seria primeiro, segundo, terceiro, quarto e aí por diante. July 4th is Independence Day in the United States. É o dia da independência nos Estados Unidos. United States, ao pé da letra, seriam de fato estados que são unidos. E vai ter de fato relação com esse fato histórico. São 13 colônias, 13 partes, se juntaram, que uniram por meio desse objetivo. It celebrates the day America said, "We want to be free." It celebrates the day America said, "We want to be free." It celebrates, the word celebrate is de celebrar, very similar to Portuguese. The day America said, America, no contexto, seria a América. Os americanos, os norte-americanos, chamam os Estados Unidos de América. Seria América. Embora todo o continente, tanto Norte América quanto América do Sul, são América, mas eles chamam de América os Estados Unidos. Provavelmente porque tinha a Europa e eles referiam aos Estados Unidos ou à região da América como América, e assim ficou. Tanto que a gente chama os norte-americanos de americanos. It celebrates the day America, ou seja, os Estados Unidos, said, "We want to be free." Nós queremos ser livres. We want to be free. We want to be free. We want to be free. In the 1700s, the 13 American colonies were controlled by Britain. In the 1700s, the 13 American colonies were controlled by Britain. Isso quer dizer que
no século de 1700, ou nos anos 1700, the 13 American colonies were controlled by Britain. Ou seja, nos anos de 1700, naquela época, as 13 colônias, American colonies, 13 colônias americanas, were controlled by Britain. Eram controlados por Britain, pelo Reino Unido, pela Inglaterra. In the 1700s, e uma curiosidade, ele fala 1700s. Ele não fala 1700, ele fala 17 centenas. Seria o 1700, ou seja, os anos de 1700. 1700. The king made high taxes, but the colonies had no voice in government. The king of England. I'm sorry. The king made high taxes. Ele colocou impostos altos. A palavra taxes seria para tax, impostos. But the colonies had no voice in government. But the colonies had no voice in government. Mas as colônias não tinham voz no governo. But the colonies had no voice in government. Eram totalmente controlados pela Inglaterra e não tinham voz no governo. Many people said, this is not fair. The colonies tried to talk and make peace, but it didn't work. So it says, many people said, that's not fair. Seria muitas pessoas disseram, this is not fair. A palavra fair means de ser justo ou não. Então muitas pessoas disseram, this is not fair. Isso não é justo. The colonies tried to talk and make peace, but it didn't work. The word work, de trabalho, also means funcionar. But it didn't work seria, mas não funcionou, não deu certo. Ou seja, the colonies tried to talk. Eles tentaram talk, de conversar, and make peace, e fazer as pazes. But it didn't work. Mas não funcionou. So in 1775, a war started called the American Revolution. So, in 1775, de novo, dividindo o ano, 1775, 1775, a war started called the American Revolution. Então, em 1775, 1775, 1775, a war started. Começou uma guerra called the American Revolution. Foi chamada de a Revolução Americana, the American Revolution. Men, farmers, and soldiers fought for their freedom. Men, farmers, and soldiers fought for their freedom. Ficou quase trava-línguas, né? Fought for their freedom. Fought for their freedom. The word fought means fight in the past. Fight, de lutar. Fought, eles lutaram for their freedom. So, men, farmers, and soldiers. Os homens, soldados e fazendeiros, farmers. Uma curiosidade, farmers e soldiers tem um S no final, de fazendeiros e soldados. Mas a palavra man, ela não tem o S, porque man com E já é o plural. Man com A, homem. Man com E, homens. Já é o plural. On July 4th, 1776, the leaders wrote the Declaration of Independence. On July 4th, 1776, July 4th, o dia de hoje, 1776, the leaders wrote the Declaration of Independence. On July 4th, sempre que está se referindo à data, o dia de semana, use o on. On July 4th, 1776, the leaders wrote the Declaration of Independence. Eles escreveram essa declaração de independência. It said, "We are a free country." It said,
We are a free country. Nós somos um país livre. Free country. Uma curiosidade, a palavra country não se diz country, e sim country. Country. The war continued for years, but finally the colonies won. The war continued for years. So the war happened for many years. But finally, the colonies won. Finally, de finalmente. E esse but seria o mas finalmente, the colonies. One. I'm sorry. I've got a really bad throat today. A garganta hoje não tá legal. That's why I'm pausing the audio sometimes. Por isso que eu pausei o áudio em algumas vezes. The United States of America was born. The United States of America was born. Ou seja, os Estados Unidos da América. De fato, os Estados que estavam unidos na América. Was born. Nasceu. That's why every July 4th, Americans celebrate Independence Day. That's why every July 4th, Americans celebrate independence. That's why is a very common sentence in English. That means, por isso que, ou that's why, por causa disso, every July 4th, todo dia 4 de julho, Americans celebrate Independence Day. Os americanos celebram Independence Day, o dia da independência. With fireworks, flags, and family fun, but also to remember the fight for freedom. With fireworks, flags, and family fun, but also to remember the fight for freedom. Fireworks são os fogos de artifício. Flags, as bandeiras. And family fun, e diversão em família. But also to remember the fight for freedom. Também para lembrar da luta por liberdade. July 4th. Excellent. Agora que você já entendeu a história, nós iremos escutar mais uma vez para ver o quanto você consegue compreender após essa análise. Você talvez pense, mas é lógico que eu vou entender mais. Sim, mas não necessariamente. Pode ser também que mesmo tendo entendido, você não consiga reconhecer o som. E não vai acontecer, eu tenho certeza. Se você tiver prestado atenção e escutado, uma consequência que você vai entender mais para explorar ainda mais esse episódio. O que você pode fazer é repetir a história, ouvir e repetir, para você conseguir desenvolver também a capacidade de fala das palavras e das frases que nós estamos utilizando. So let's listen one more time. Vamos escutar mais. Is Independence Day in the United States. July 4th is Independence Day in the United States. It celebrates the day America said, "We want to be free." In the 1700s, the 13 American colonies were controlled by Britain. The king made high taxes, but the colonies had no voice in government. Many people said, "This is not fair." The colonies tried to talk and make peace, but it didn't work. So, in 1775, a war started, called the American Revolution. Men, farmers, and soldiers fought for their freedom. On July 4th, 1776, the leaders wrote the Declaration of Independence. It said, "We are a free country." The war continued for years, but finally the colonies won. The United States of America was born. That's why every July 4th, Americans celebrate Independence Day. With fireworks, flags, and family fun, but also to remember the fight for freedom. Very good. Repetindo aquela pergunta do início, em uma escala de 0 a 10, quanto você conseguiu entender essa história agora? Tenho certeza que foi mais do que da primeira vez. Deixe nos comentários qual foi a sua nota inicial e a sua nota agora. Compartilhe esse episódio com um amigo e se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários. É um prazer poder te ajudar e responder suas dúvidas. Thank you very much. I'll see you in the next episode. Thank you. Bye bye.